Olá, nós estamos de volta aqui com o programa Fique por Dentro, comigo, Odair Abujamra, todas as terças-feiras aqui na sua TV Mundi. Hoje nós estamos aqui com a Fernanda Rezende e o David Robert, com esse assunto bastante interessante, né? Dessa junção entre os dois, entre a ciência da religião, o David Robert da Umbanda e a Fernanda Rezende aí da tanatologia, esse estudo que é um trabalho muito profundo, muito sério nas UTIs dos hospitais, tá? Vamos voltar então, esse processo do adoecer, como é que fica então? Vocês querem falar mais alguma coisa? Assim, a Fernanda ou o David, qual dos dois preferem? Acho que eu tenho que complementar um pouco. Complementar? Pois não, por gentileza. Eu acho que dentro dos terreiros de Umbanda hoje, o nosso trabalho, o nosso tratamento é no aspecto espiritual e energético. Não só o tratamento espiritual, né? O dito encosto, ou dito espírito sofredor, perturbador. Não só isso. Existe um trabalho de reeducação espiritual e também um trabalho de tratamento emocional, um tratamento energético, um tratamento espiritual. A soma desses três universos, né, é que se dá a melhora do indivíduo. Então a Umbanda, né, nessa questão preconceituosa, a visão com que as pessoas têm de uma maneira muito superficial do que é a religião de Umbanda, dificulta e muito o trabalho do sacerdote de Umbanda. Hoje nós temos um pouco mais de espaço para isso, né? Com todo o crescimento, com toda a mídia que nós temos a nosso favor, faz com que nós conseguimos trabalhar e levar um pouco mais de conhecimento à grande população. Então, nessa ideia, né, de sair um pouco de dentro dos terreiros, sair um pouco de dentro da nossa comunidade, trazer ou levar, melhor dizendo, levar também junto ao universo de um tratamento de uma psicanalista como a Fernanda, né, que tem todo esse conhecimento e essa vivência um pouco mais abrangente. Porque existe ainda o preconceito, como eu disse no bloco anterior, do doente, né? Ele tem medo de falar, olha, eu tenho um problema e eu preciso de um tratamento junto com uma psicóloga. Ele ainda acha que passar por um psicólogo é um louco, e não é. Né? Às vezes, ainda mais hoje, né, na sociedade tão corrida que nós temos, essa coisa tão alucinante, auxílio da espiritualidade, da religião e da ciência é de extrema importância para a melhoria do indivíduo. Certo, muito bem. E a Fernanda, você tem alguma coisa assim para acrescentar, por gentileza? Então, só a importância, na verdade, da religião, até nesse processo, que eu não acredito que venha a ser a palavra cura, mas só para que vocês entendam, né, o que vem a ser próximo à cura. Então, quando o paciente solicita um acompanhamento psicológico, o quanto é importante a gente também abrir espaço para essas questões da religião. Isso não significa que eu vou estar, como o trabalho do David, ministrando, né, educando essa pessoa pela questão da religião, mas sim agregar esses aspectos religiosos dentro do processo. Então, por exemplo, pacientes que procuram atendimento e que buscam um milagre, né, que buscam a possibilidade de um milagre dentro do seu processo de adoecer. Quando, na verdade, a religião ela pode ser usada tanto para o aspecto benéfico como não. Então, trazer a religião como um alicerce, como mais uma ferramenta do profissional dentro da área da psicologia. E não excluir essa possibilidade, já que faz parte do dia a dia desse doente, né, desse paciente. Certo. Teria, assim, alguma explicação, conforme você colocou aí, assim, o aspecto contrário do benévolo? Então, qual seria, assim, por exemplo, né? quando a religião ela traz a pessoa para um mundo muito mais fantasioso do que real. Então, a fé, a crença, né, o pensamento positivo, ele é muito bem-vindo. Mas quando tem uma cisão da realidade do seu desejo, aí sim a religião ela é vista como negativa, vamos pensar assim, dentro desse processo de adoecer e pensando numa cura, enfim, numa melhora. Certo. E assim, para o David, você falou em espíritos, né, malévolos, a população assim, em geral, dentro do espiritismo também usa assim os miasmas, né? Essas energias que estão aí, que nós não vemos, logicamente, mas tudo é energia no universo. Assim, como é que fica? Existe realmente assim, essas energias malévolas que encosto, né? Que você usou aí a palavra encosto, que é a palavra mais correta dentro do espiritismo, não é?
Como é que fica isso aí? Existe realmente isso? Ou nós teríamos que pedir para a Fernanda? Porque daí entra a parte da psicologia. Porque tudo é na mente, né? Vocês sabem disso, né? Tudo é no cérebro. O subconsciente é o comandante. É o chefe geral. Como é que fica então, David, por gentileza? Não, existe sim. A religião de Umbanda, ela acredita que você pode entrar num processo de enfraquecimento energético influenciado por um espírito de baixa vibração. Certo. Né? E isso pode levar você a ter uma doença ou um distúrbio no teu físico, né? Mas também é tudo uma questão de energia. Então, se o espírito está numa baixa vibração, ele vai se alocar ou vai se aproximar de um encarnado que também esteja no mesmo plano vibratório que ele. E isso provoca o distúrbio energético e causa a doença. Então, o nosso trabalho no terreiro de Umbanda é tratar esses espíritos desequilibrados, negativos, né, e encaminhá-los, e aí, logo em seguida, tratar o encarnado também e elevar essa vibração dele para que ele possa encontrar sua melhora, seu reequilíbrio ou a dita cura, né? Então, só para complementar, né, um pouquinho, né? Então, Fernanda, com licença só um pouquinho, eu ia perguntar isso mesmo para você, dentro da explicação dele, aí entra a psicologia, o cérebro, o subconsciente, aquilo que eu falei, não sei se está errado, você pode consertar. Pois não. Então, só corrigindo, para a psicanálise não existe subconsciente, é inconsciente, consciente, pré-consciente. Pois não. Então, só trazendo um pouquinho essa fala do David, quando o paciente tem essa ideia, né, de estar, enfim, com espíritos maléficos e tudo mais, nas duas ciências, a gente tem em comum que, mesmo que tenha essa possibilidade, existe um sujeito ali, né, que está disposto a ter esse espírito como próximo a si. Então, o papel da psicologia nesse processo de adoecer é trazer a responsabilidade desse adoecer para o sujeito, para o paciente. Sim. Então, isso é comum em todas as religiões, e eu tive o cuidado de passear por algumas delas, né? Então, dentro do catolicismo, dentro da Umbanda, dentro do kardecismo, dentro da religião evangélica, e isso é um ponto em comum em todas elas. Então, tentar transformar o sujeito, trazer a responsabilidade, não importa qual nome que ele dê, pode ser uma depressão, pode ser uma atuação junto com o espírito, pode ser, enfim, o nome que a gente quiser dar, mas a importância da pessoa se colocar como centro da sua história. É um ser desejante, logo é um ser que escolhe, né? Então, há escolhas nesse processo. Aí você pergunta, Fernanda, então a pessoa adoece porque ela quer? Vamos dizer que sim. Mas olha só que interessante, se ela adoece porque ela quer, então a cura também está nela. Então, ela é responsável pelo seu processo de adoecer, mas também ela é responsável pelo seu processo da cura. Aonde que entra a religião? A religião pode ser uma ferramenta dentro da psicologia em auxiliar esse processo. Ela não é a causa desse processo de adoecer. Ela pode ser uma ferramenta. Só para completar, dentro da religião xamânica, né, dentro da visão da pagelância, todo e qualquer processo de adoecer é espiritual. Então o xamã vai buscar uma resposta no plano espiritual para a causa ou efeito na carne. Interessante isso, né? Não existe essa visão do distúrbio na carne primeiro. Não. Ele acontece no espiritual para depois refletir na matéria. Então seria assim, o espiritual praticamente ele chama não só o bem, como também o mal. Sim, força de atração. Né? Força de atração. Então o ser humano que é dono das suas doenças, vamos dizer, e da sua saúde também. Sim. Aliás, aqui a gente cai um pouquinho também no Evangelho de João, onde Jesus diz que nós somos deuses, não é? E podemos fazer coisas maiores do que ele, Jesus, não é? Que tem também lá do livro de Juízes, onde os juízes tinham poder de vida e morte sobre as pessoas. E mostra bem aí essa parte do inconsciente, né? Que esse poder de atração, conforme você colocou aí. Bom, David Roberts está conosco hoje aqui, sacerdote da Umbanda e pesquisador das ciências da religião. E a Fernanda Rezende também, que é da área de tanatologia, esse trabalho bastante interessante com pacientes terminais em UTI. Um assunto assim muito importante, não é? E também esse assunto que praticamente hoje aqui está entrando, não é? No nosso já dia a dia, e a união deles dois aqui, nesse casamento, não é? Entre essas duas ciências.
Bom, o que eu queria assim deixar colocado aqui para nós, que o nosso programa assim está correndo, o tempo vai passando. David, como é que fica então assim dentro da Umbanda? Você pode assim situar alguma coisa assim com relação aos santos, chamamos orixás, né? Como que você poderia fazer alguma colocação, hein? Não sei se a Fernanda também, dentro da psicologia, como trabalha assim o inconsciente. Porque são nomes assim africanos, nomes diferentes, mas tem relação com todas as religiões, né? Os santos anjos, não é? Então, como que você explica pra gente isso aí, essa parte? Os orixás que hoje nós evocamos e cultuamos dentro da religião de Umbanda, houve uma fusão com o catolicismo popular através do sincretismo, né? Então, Oxalá passa a ser tratado como Jesus Cristo, né? A Virgem Maria é a Iemanjá, né? Santa Bárbara, Inhaçã, São Jorge, Ogum, São Sebastião, Oxóssi. Então, houve esse sincretismo, o casamento sincrético, né? Se você buscar dentro da mitologia africana, você vai identificar traços da história desse orixá dentro da mitologia católica. Esse casamento existiu através disso. Certo, pois não. A Fernanda quer complementar rapidamente alguma coisa? Não, acho que essa parte eu deixo pro David. Deixa pro David, né? É isso aí. Pessoal, o programa tá ótimo, né? Mas os nossos minutos aqui vão chegando já ao final. Nós queremos agradecer não só a Fernanda, como o David, que estiveram conosco hoje aqui. Um programa assim maravilhoso, bastante esclarecedor, desse casamento, né? Entre os dois aqui, no sentido da ciência, da pesquisa. Fernanda, suas despedidas? Quero agradecer o convite mais uma vez, deixar meus contatos, nandaresende@gmail.com e 96555458. Pois não. David, pois não? Muito obrigado pela oportunidade. Espero aí ter esclarecido, tirado algumas dúvidas aí do público em geral quanto à religião de Umbanda. E agradecer o espaço para poder trazer um pouquinho da nossa religião também. Pois não. E nós vamos ver se é uma outra oportunidade de estar os dois aqui conosco, mesmo porque a Fernanda está aí preparando também suas teses de mestrado, não é? Eu até comentei com ela que ela deverá voltar aqui já mestranda e doutoranda também. O David também já está feito o convite para estar conosco aqui, uns programas aí mais para frente, para estarmos esclarecendo mais esse assunto, que ele é muito importante, tá? Esta união, esse sincretismo, que aqui no Brasil nós vemos muito bem aí na Bahia, tá bom? Pessoal, nós vamos ficando por aqui. O Fique Por Dentro agradece a todos vocês. Tenham uma boa semana. Eu, Odair Abujamara, vou ficando por aqui. Mas vocês vão continuando na sua TV Mundi 24 horas no ar, em parabólica também. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo programa, sempre às terças-feiras.